Akira foi o primeiro anime que eu assisti na minha vida e depois dele eu nunca mais vi outro anime da mesma forma. Nesse vídeo eu vou te contar o porquê. Akira é uma obra que ganhou um mangá em 1982 e 6 anos depois já ganhou uma adaptação cinematográfica. Ambas foram dirigidas e escritas pelo mestre Katsuhiro Otomo. A obra é um grande reflexo de dois importantes eventos que aconteceram no Japão. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial, e depois o milagre econômico que tornou o Japão uma superpotência tecnológica. Lá na trama, uma gangue de motoqueiros adolescentes vive em Neo-Tóquio, depois de uma explosão que causou a Terceira Guerra Mundial. Quando de repente um deles, o Tetsu, sofreu um acidente e foi capturado por cientistas do governo. E ele adquiriu poderes telecinéticos, avassaladores e completamente destrutivos. Agora cabe ao melhor amigo de Tetsu, o Kaneda, que também é líder da gangue, tentar pará-lo antes que ele perca o controle da sua própria mente. Um detalhe muito interessante, o mangá previu que em 2020 os Jogos Olímpicos seriam no Japão. Agora falando um pouquinho sobre o autor dessa obra tão legal, o Katsuhiro, ele nasceu em 1954. E ele é um dos roteiristas e diretores mais reverenciados do Japão e do mundo. Enquanto a maioria dos mangás seguiam um caminho parecido com Astro Boy, que era mais caricato e mais expressivo, Otomo introduziu um realismo cru e cinematográfico. Os seus personagens tinham traços estritamente asiáticos, proporções mais realistas e expressões mais sutis também. O autor era fascinado pela arquitetura urbana e por destruição hiperdetalhada, e sempre abraçou os temas mais densos: alienação da juventude, o abuso de poder militar, experimentos científicos que foram antiéticos e principalmente o impacto psicológico que foi o pós-guerra no Japão. A gente tem algumas outras obras interessantes para entender mais do trabalho do autor. Uma delas é o filme Memories, de 1995, e também o filme Steam Boy, de 2004. Agora, voltando a falar da obra Akira, ela teve sua primeira publicação no Brasil em dezembro de 1990 e foi no formato de quadrinhos americanos, o que rendeu 38 volumes depois de finalizado. E aí, 19 anos depois, lá em 2017, a obra foi republicada pela editora JBC, só que agora no formato original japonês. Akira foi uma obra que ganhou uma adaptação ao mesmo tempo em que o material original ainda estava sendo escrito. Inclusive, a publicação ganhou um hiato lá pelos anos 80, porque o autor acumulou funções, a de desenhar o mangá e a de dirigir a adaptação cinematográfica, tudo ao mesmo tempo. Para conseguir condensar todo aquele material, mais de 2.000 páginas, em menos de 2 horas do filme, Otomo decidiu focar na amizade destrutiva que Tetsu e Kaneda tinham. E aí ele condensou todo o desenvolvimento da obra em facções políticas, religiões e os experimentos governamentais. Uma nova curiosidade: enquanto no filme Akira estava morto, no mangá ele ainda estava vivo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é o cyberpunk, né? O cyberpunk é um subgênero da ficção científica distópica e surgiu lá no início dos anos 1980. Ele foi popularizado pelo autor Gardner Dozois, foi explorado pelo livro Neuromancer e pelo filme Blade Runner. As histórias buscam discutir o impacto da tecnologia na própria condição humana. Esteticamente, ele trabalha muito com megalópolis verticais e na paleta de cores ele usa muito contraste entre as luzes do neon e a escuridão urbana. Akira é um dos pilares que definiu o que seria o cyberpunk oriental. A obra traz essa juventude sem perspectiva sobre o futuro, abandonadas pelo sistema educacional e negligenciadas pelas famílias. E mistura o horror corporal com metáfora da mente humana, que atinge o ápice do poder e do conhecimento tecnológico, mas cujo receptáculo biológico não consegue suportar. O impacto desse filme não foi apenas estético. A obra redefiniu os limites técnicos, comerciais e também narrativos.
A obra que começou esse processo, onde a animação não precisa ser exclusivamente infantil, pavimentando espaço para obras como Evangelion e Ghost in the Shell. Essa influência foi até para fora, influenciou obras como Matrix e Stranger Things. E claro, né, que o drift da moto do Kaneda é um dos enquadramentos mais homenageados da história. Bom, a Akira atravessou e vai continuar atravessando muitas gerações, sempre criando discussões sobre a tecnologia e o ser humano. E você, me conta já aqui nos comentários quais são os elementos estéticos que mais te atraem nessa obra. Bom, vejo vocês na próxima, viu? Tchau!